Fala, galerinha do primeiro ano do Fátima, beleza? Professor Afonso, mais uma vez com vocês, para a gente continuar nosso estudo. E aí, povo, como é que vocês estão? Todo mundo na boa, todo mundo na manha, todo mundo sabe exatamente que dia da semana que é, todo mundo sabe exatamente o que está acontecendo, se é feriado, se não é, se é manhã ou tarde, se é dia ou se é noite? Então, beleza. Se todo mundo está nessa, que não é o meu caso, porque eu definitivamente não sei mais o que é de manhã, o que é de tarde, o que é domingo, o que é segunda, mas importante que a gente vai trabalhar. Continuando o nosso conteúdo, a gente vai agora lá para a página 23 da apostila 2, falar sobre polias, que são roldanas, por onde passa a corda, e força elástica, que são forças que rolam em cordas, beleza? Então, vamos lá. Então, antes da gente cair direto na parte de polias ou roldanas, eu tenho que comentar com vocês sobre condições de equilíbrio. O que é uma condição de equilíbrio? Então, condição de equilíbrio, ou condição para a gente ter um equilíbrio, a gente precisa que sobre um corpo não atue força nenhuma, o que é muito difícil, quase impossível, ou se atuar em força, que a resultante entre elas seja nula, ou seja, que elas se equilibrem, que elas se anulem. Matematicamente, eu vou ter isso aqui, ó, força resultante igual a zero. Ou seja, se eu somar todas essas forças, a minha resultante, a força total, a que sobra, ela tem que ser zero. Então, se um corpo tem equilíbrio, o que acontece? Ou não tem força nenhuma atuando sobre ele, o que é quase impossível, ou você tem várias forças, se somando essas várias forças, você vai achar zero, beleza? Vamos para frente. Então, gente, polias ou roldanas são equipamentos que servem para deixar o nosso trabalho mais fácil, para tentar simplificar a nossa vida. Esse tipo de aparelho é chamado de máquina simples, e ele é composto por uma ou mais rodas que giram em torno de um eixo e possui um sulco por onde passa uma corda, conforme a figura abaixo. Então, para você que não faz ideia do que seja uma rodana, lhes apresento a rodana, que é uma polia, que é uma engrenagem, vai depender do problema, ele pode dar vários nomes diferentes, beleza? Então, fica de olho nisso daí, que vai ser bem importante para nós. Nós temos basicamente dois tipos de roldanas, tá? As roldanas fixas, que eu vou falar agora, ela é fixa em algum lugar, ela é fixa no teto, ela é fixa numa parede, ela não se desloca junto com o corpo. O importante da gente saber das roldanas fixas é o seguinte: elas só deixam mais cômodo para a gente transportar alguma coisa. Elas não diminuem a força, elas não vão fazer menos força. A gente não vai fazer menos força usando ela. Só fica mais fácil. Por exemplo, você quer puxar aquele peso ali de 100 newtons. Ao invés de você pegar e erguer ele direto, estourando as tuas costas ali, puxando aqueles 100 newtons na marra, você passa ele por uma roldana e você faz a mesma força de 100 newtons, só que puxando meio na diagonal, meio para baixo. Você não diminui a força. Isso aqui é muito comum em academias, tá? Você tem lá a massa, na verdade, né? Porque se você ergue 5 kg, 10 kg é massa, não é peso, mas beleza, né? Chama peso, lá vamos usar o normal para não te confundir mais. Você vai puxar o peso e se tem só uma roldana presa lá em cima na máquina, você vai fazer a mesma força, ou um pouco mais para deslocar, né? Equivalente ao peso do corpo que você quer deslocar, beleza? Então, ela não diminui o esforço. Ela só deixa mais cômodo, ela só muda a direção e o sentido da força, e não o módulo dessa força, beleza? Ela transfere a força por um cabo até o peso, uma força de tração, portanto, a gente já falou sobre isso, você já sabe do que eu estou falando. Então, na rodana fixa, você só deixa mais cômodo, você não diminui o esforço vai ser o mesmo. Agora, eu posso ter também uma rodana móvel. Essa rodana móvel, ela vai estar basicamente, né, presa junto com o corpo. Então a força resistente que deve ser equilibrada encontra-se no eixo da rodana, enquanto a força motor é aplicada no extremo livre da corda. Isso agora que eu vou falar é importante, tá? Eu não gosto de ficar lendo slide, mas aqui eu vou ler com vocês. A grande vantagem no uso de rodanas móveis é que ela reduz o valor da força necessária para movimentar um corpo. Mas você paga um preço por isso. Você faz menos força, só que você tem que deslocar mais a corda, tá? Você já vai entender o porquê. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho uma rodana fixa no teto
e uma roldana móvel presa no corpo ali. Como que eu sei que a roldana é móvel? Mentaliza, olha para a situação. Você está vendo o que está acontecendo? Você puxa a corda e a roldana que está presa no corpo, a corda passa por ela e a roldana vem junto. Por isso que a gente chama ela de móvel, tá? Porque ela vem junto com o corpo, ela vem junto com o peso que você quer deslocar. Ela vai estar presa na força resistente que você quer deslocar. E aí, repara uma coisa. Se você está erguendo 100 newtons, você precisa fazer uma força de 50. Quer dizer que cada roldana móvel diminui a força que você faz pela metade, beleza? Você quer deslocar 100, você precisa fazer 50. Você quer deslocar 200, você precisa fazer 100. Só que o preço que você paga é aquele ali, ó. Como a corda está dobrada, né, dos dois lados, se você quer erguer o pezinho lá embaixo, ó, 10 centímetros, você tem que puxar a corda 20 centímetros, o dobro, porque ela está dobrada lá embaixo, fazendo a voltinha. Então, esse é o preço que se paga quando a gente usa uma roldana móvel. Você diminui a força pela metade, mas em compensação você tem que puxar a corda o dobro da distância que você quer movimentar o peso. Tomando um cafezinho aqui que ninguém é de ferro. O lance aqui é importante, é o seguinte. Na academia, por exemplo, se você está usando um aparelho que tem uma roldana presa no peso, tá? E ela vem junto com o peso quando você estica, quando você puxa esse negócio, se está marcando 10 kg, você não está deslocando 10, você está deslocando 5. A força tua é para 5. Por quê? Se tem uma roldana móvel, você está diminuindo a força existente pela metade, beleza? Então é uma roubalheira. Você está roubando ali na academia. Então se você vai numa academia, quando passar tudo isso, né? Agora ninguém vai à academia, ninguém faz sair de casa. Meu sonho de consumo é ir no mercado, você não está entendendo. O troço está alucinante nesse ponto. Então, quando passar essa loucura, que o mundo voltar ao normal, mas nunca vai voltar, vai ser diferente. Se você for para academia e tiver um monte de roldana móvel na máquina, aquilo é uma roubalheira absurda, porque cada roldana móvel diminui a força pela metade. Então, se você tem duas rodanas móveis, você vai puxar lá, vamos pegar esse exemplo, um peso de 100 newtons. A primeira divide pela metade, você vai puxar 50. A outra divide os 50 pela metade, vai puxar 25. Então, olha só, é muita treta, é muita roubalheira, tá bom? Ali, ó, mostrando para vocês aonde está a rodana móvel, tá? Para não ficar dúvida. Então, a fixa está em cima presa na parede e a móvel ela fica no corpo, vindo com o corpo, ela se mexe com o corpo. Por isso que o nome é móvel. Então, tá ali o exemplozinho, né? Como você tem uma rodana móvel, diminui pela metade, você vai ter que fazer uma força de 50. Só que o problema é que se você quer subir o corpo 10 centímetros, você vai ter que puxar a corda 20 centímetros. Você ganha, tem uma vantagem mecânica a hora que você diminui a tua força, mas você também tem que compensar isso, né, puxando uma distância que é o dobro do que você quer deslocar. Gente, não tem almoço grátis, não tem nada de graça, então alguma coisa tinha que mudar quando você faz metade da força. Não dá para só fazer a metade e pronto, tá joia? Agora, se eu associar rodanas móveis, então, se eu quero diminuir ainda mais a força que eu faço para deslocar os objetos, eu posso pôr várias rodanas móveis. Porque a gente viu que cada rodana móvel que eu ponho diminui a força pela metade. Então, se eu associo duas polias móveis, na primeira polia, né, eu vou ter a força que eu quero deslocar. Na segunda, a força motora da primeira passa a ser a força resistente na segunda. Traduzindo, a primeira polia eu desloco a metade, tem que fazer metade da força. Essa metade da força vira força na segunda polia, daí vai ser a metade dela. Se eu tiver uma terceira, essa força que era a metade da primeira, vira a metade agora para a outra. E assim vai. Traduzindo, para não ficar aí fazendo muito nhenhenhé, para não te deixar neurótico, não te deixar muito chateado aí. Ali, ó, se eu quero puxar 200 kg, quantas rodanas eu tenho ali móveis? Então, vamos supor uma situação. Agora, eu estou pegando um outro exemplo hipotético, tá? Se eu quero puxar um peso de 1.600 newtons e eu tenho 3 polias móveis, eu faço aquilo ali, ó. Força que eu faço é igual a peso sobre 2 elevado a n. O que é esse n? É o número de polias móveis. Não é o exemplo que está aqui do lado, tá? É um outro exemplo. Então, se eu tenho 3 polias móveis, a fixa não conta, eu vou fazer o peso que eu quero deslocar, 1.600, sobre 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 1.600 por 8 dá 200. Olha que fantástico. Você queria puxar 1.600 newtons, mas você só precisa fazer uma força de 200, cara. Isso aí
Essa aplicação de polias, essa ideia, é culpa do Arquimedes, o mesmo cara que falou, ó, me deu uma alavanca e eu moveria o mundo. E é verdade, porque se você for associando lá polias, você consegue erguer um peso absurdo com uma força pequena. Então, essa ideia das polias é uma máquina simples que veio para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, tá aí ó, um exemplo. Passou uma moto agora, que ótimo, sempre passa alguma coisa na gravação, cara. Daqui um dia vai passar um disco voador, não é possível. Já tá falando? Lembrei. Então, essa formulazinha é a fórmula geral, né? A força que você tem que fazer, ela é igual ao peso ou a força que você quer deslocar, sobre 2 elevado a n, lembrando que n é o número de polias móveis, tá? Número de polias móveis, nunca de fixa. A fixa não entra na conta. A fixa, ela não muda o valor, tá bom? Então agora, rapaziada, a gente vai falar sobre um troço chamado bungee jump. Então, bungee jump, basicamente, o que que é? É você se amarrar num elástico e saltar de uma altura muito grande. Então, para falar de força elástica, nada melhor do que citar esse negócio aí, beleza? Você teria coragem? Eu sei que eu não teria, mas vamos lá. Bom, segundo, né, os coordenadores que trabalham com isso, eles falam que é bem seguro, né, porque eles usam uma corda, um elástico extremamente resistente, e esse elástico ainda é ligado numa fita, que também tem o papel de manter a integridade. Então, se o elástico, né, falhar, ainda tem essa fita que segura a onda, e ela também impede que o elástico acabe deformando mais do que deve, tá bom? Então, segundo os organizadores, é bem seguro. Mas, ó, de verdade, eu também não ia. Ó, então eles falam que o elástico, né, é super resistente, que suporta até 4 toneladas de massa. 4 toneladas, gente, são 4.000 quilogramas. E além do elástico que suporta 4 toneladas, a fita suporta até 2,3 toneladas de massa, ou seja, 2.300 quilogramas. Gente, isso daí é a massa de um carro, tá? Então, a resistência é bem grande. O problema é que a aceleração é muito grande, então a aceleração é da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, o que vai aumentar o peso da pessoa, tá? Bom, nessa hora, na hora do salto, é que vai acontecer o problema, né, daquele frio na barriga. Então, tem um problema sério com quem tem problema cardíaco, quem tem algum problema de circulação, quem tem algum problema, de repente, lá de derrame, joia? Então tem que tomar muito cuidado, tá? Até deslocamento de retina pode acontecer. Então, antes do cara sair pulando com o elástico amarrado na perna, é bom ele saber como é que está o seu estado de saúde, porque, né, tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, os objetos em geral, né, eles podem sofrer algumas deformações. Alguns objetos conseguem voltar à sua forma original, como é o caso ali, né, daquela bolsa de ar, daquele colchão de ar que o cara está jogando. Quando os objetos conseguem voltar à sua forma original, eles são chamados de objetos elásticos, que têm uma certa elasticidade. Tem objetos que não conseguem retomar essa forma, daí eles são chamados de inelásticos, tá? Então isso vai depender da coesão entre os átomos de cada material. Bom, pense e responda, né? Que força, o que que o, né, quando o índio vai soltar a flecha, o que produz a força que joga a flecha, que lança a flecha? Claro que essa força só vai ser possível por causa da força elástica. Então, a força elástica, né, ela foi determinada, ela foi descrita por um cientista chamado Robert Hooke, e ele definiu esse intervalo onde os corpos podem deformar e voltar à forma original como regime elástico. Então, o regime elástico, ele é uma força que a mola faz para voltar à sua forma original, tá? Ele é constante para toda a força, esse regime elástico se mantém sempre igual durante a deformação da mola e sua volta ao estado original. Para a gente calcular, determinar a força elástica, a gente tem que lembrar, no caso da mola, que ela pode deformar para 2 lados. Então, eu posso ter força elástica positiva, força elástica negativa. O importante é que maior vai ser a força elástica, quanto maior é a deformação. Deformação não é o tamanho inicial. Deformação, o que, que vai ser? É a diferença entre o tamanho inicial e o tamanho final, ou seja, o quanto eu estiquei ou o quanto eu comprimi essa mola. Então, eu uso deformação e não o tamanho da mola para determinar essa força elástica.
Bom, a força elástica, ela vai ser uma força oposta à força que você está fazendo, por isso que ela é chamada de força restauradora. Vetorialmente, a gente pode pôr ela com um sinal de negativo. Então, se o problema pedir para você determinar a força elástica com um sinal, você vai usar menos, porque ela está indo contra a tua força. Se o problema pede o módulo, aí você não usa, não precisa do sinal. Então tá, como eu já tinha falado para vocês, né, o Robert Hooke, ao estudar as deformações, ele percebeu que quanto maior a deformação, maior é a força elástica, ou seja, deformação e força elástica são diretamente proporcionais. Se você dobra a força, dobra a deformação. Se você triplica a força, triplica a deformação. Com base nisso, ele fez uma relaçãozinha, que é o seguinte: força sobre deformação sempre vai dar constante. Olha na caixinha ali, ó, amarela, embaixo. Se eu dobro a força, a deformação dobra. Se eu triplico a força, a deformação triplica. Com isso, eu acho um valor constante, que eu chamo de K. Esse K, ele se chama constante elástica da mola. Ele depende de cada material e ele vai me dizer se esse material ele é elástico ou não, tá? Não tem que decorar, normalmente é dado no problema, mas esse K nada mais é do que uma relação entre a força e a deformação, e sempre vai ser constante. Cada material tem um valorzinho próprio para esse K, beleza? Então, força elástica é constante vezes deformação. Essa é a formulazinha da força elástica que a gente vai usar a partir de agora. Força elástica, então, uma legendinha para você acompanhar, é o que a mola faz. Constante elástica depende do material. E o X é a deformação, que pode ser um alongamento ou um encurtamento. Você pode estender a mola ou pode comprimir a mola. E a unidade da constante elástica, como ela trabalha com força sobre deformação, vai ser Newton por metro. A lei de Hooke ela é muito usada, né, num aparelho chamado de dinamômetro. O que é o dinamômetro? É uma molinha. E essa molinha tem uma graduação que depois eles colocaram valores em quilogramas. E aí o que, que você fazia? Você ia na feira, comprava lá um tanto de tomate, eles iam pondo uma quantidade de tomate numa sacola pendurada nessa mola. Quanto mais a mola esticava, mais tomate tinha, mais era o peso do tomate. Então eles relacionaram o peso com a tal da força elástica. Então, se o problema falar alguma coisa para vocês relacionado com esse negócio chamado de dinamômetro, nada mais é do que uma mola aonde você vai pendurar corpos e ele vai sofrer uma deformação, beleza? Então, esse é o tal do dinamômetro. Bom, galerinha, então agora vamos treinar um pouquinho. Pega a apostila de vocês, o exercício 5, lá da página 27. Fala que o Antônio precisa levar um bloco até uma altura H. Para isso, ele dispõe de uma roldana e de uma corda e imagina duas maneiras para realizar essa tarefa, como mostrado nessas figuras. Então, olha ali do ladinho. Da primeira maneira, ele tem uma roldana fixa e da segunda, uma roldana móvel. Despreze a massa da corda e da roldana e considere que o bloco se move com velocidade constante. Sempre vai ser assim. Então, esse termo, massa da corda desprezível, da roldana desprezível, velocidade constante, você vai ver em quase todos os problemas. Sejam F1 módulo da força necessária para elevar o bloco, T1 o trabalho realizado por essa força, na situação mostrada na figura, embora a gente nem vá falar do T1, por essa força na figura 1. Na situação mostrada na figura 2, essas grandezas são, respectivamente, F1 e T1. Com base nas informações, é correto afirmar que você vai reparar que aqui nas alternativas ele só relaciona as forças, o trabalho ele não está sendo relacionado. Por quê? Essa é uma questão de vestibular que foi adaptada. Quando ela caiu no vestibular, ela falava sobre trabalho. Como a gente só está falando até agora sobre forças, esquece o termo trabalho, beleza? Por que eu coloquei aqui? Porque se você for achar a resolução dessa questão, for procurar ela em algum lugar, você vai ver ela citando força e trabalho. Mas, de novo, te avisando, como a gente só falou de força até agora, o trabalho foi tirado da conta, tá bom? Só para você saber, para você não ficar confuso. Então, vamos resolver esse negócio aí. Bom, para resolver, então,
a gente vai ter que lembrar aquilo que eu falei para vocês, que a primeira, ela tem uma rodana fixa, que ela só muda a direção e sentido da força, o módulo ele mantém o mesmo, e a segunda é uma rodana móvel que divide a força pela metade. Para você resolver, você não vai pensar que a segunda é a metade da primeira. Você vai pensar que a primeira é o dobro da segunda. Se você pensar desse jeito, porque a primeira atração vale T e a segunda atração vale T sobre 2, pensando desse jeito, aí você pode voltar lá e marcar a letra B bem tranquilinho, porque ele fala que a primeira é o dobro da segunda. E aí resolve tua vida bem de boa, bem na manhã, beleza? Então, letra B nessa questão aí. O exercício 5 da página 27 fala que você tem uma caixa de massa 12 kg que está sobre um plano perfeitamente liso, que tem uma inclinação de 30 graus com a horizontal. Então tá aqui, ó, 30 graus. A caixa é presa a uma mola de constante elástica 4 vezes 10 ao cubo newtons por metro, por um cabo inextensível de massa desprezível, sempre vai ser, que passa por uma rodana ideal e mantém a caixa em equilíbrio. Mantém equilíbrio, nesse caso, mesma coisa que repouso. Tá? Então vamos ficar com isso daí na cabeça. Ele quer saber qual a deformação sofrida pela mola. Para você que não está ligado, é o X da mola, o que aconteceu. Bom, o que a gente tem que analisar disso daqui? Tem que analisar que se esse cara está numa rampa, tem uma força querendo fazer com que ele desça a rampa, chamada de peso tangencial ou Px, tá? Depende do problema. E uma força que está segurando esse cara, que é a força de tração. Só que essa força de tração está sendo levada até uma mola. Então, essa força de tração é a força que está deformando a mola, traduzindo. É a força elástica. Beleza? É isso que está acontecendo. Então, vamos para frente. Como o sistema está em equilíbrio, então a minha força resultante é zero. Ou seja, meu Px e minha força elástica são iguais. A força que vai fazer ele descer e a força que a mola faz para segurar é igual. A gente sabe que Px é massa vezes gravidade sem o ângulo. A gente já falou disso em plano inclinado. Então é mg seno. E força elástica é k vezes x. Então o que vai acontecer? Px é mg seno e força elástica é k vezes x. Substituir. Massa do cara é 12, gravidade é 10 e o seno de 30, meio. 4 vezes 10 ao cubo é o k, vezes o x. Então, minha resposta vai ser 60, igual a 4 vezes 10 ao cubo. Passa o 4 dividindo. Isso aqui vai dar 0,015 metros ou 1,5 centímetros. Essa é a nossa resposta. E agora é a vez de vocês. Página 26 e 27, fazer todos os exercícios, tá? E a página 32, fazer todos os exercícios. Agora, trabalhe, porque não adianta nada a gente ficar aqui fazendo um monte de coisa para vocês e vocês ficarem em casa só vendo videoaula e achando que tá tudo manha, tudo tranquilo, tudo de boa, beleza? Então, bom trabalho, a gente vai tirando dúvidas ali no meu site. Beijo, se cuidem, depois eu posto para vocês o gabarito. Fui!